Nos anos de 1958, ou um pouco antes, começou um movimento de avivamento no Brasil. A precursora foi a missionária Rosalie Appleby. Foram homens que começaram a ser tocados pelo poder do Espírito Santo e começaram a ensinar e a falar sobre a obra do Espírito, principalmente o que diz respeito ao batismo do Espírito Santo, os dons espirituais e também uma ênfase muito grande na pureza, na santidade da igreja, do não ao mundanismo. Este movimento começou a se alastrar pela nação brasileira. Havia folhetos falando de histórias de avivalistas, de homens que foram cheios do Espírito, como Wesley, como Finney, como Moody, como Breiner e tantos outros personagens que Deus usou de uma forma poderosa. Isso começou a influenciar a igreja, e muitas igrejas começaram a experimentar o poder do Espírito Santo com batismos no Espírito Santo e dons espirituais. Foram épocas de milagres, foram épocas de quebrantamento e épocas de bastante conversões. Eu me converti na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista, fui batizada pelo pastor Termon Bryan, americano, e na minha adolescência eu tive como meu líder espiritual o irmão Aniel Chaves, e nesse período todo nós crescemos ali e tivemos uma experiência com Deus muito grande. Nós começamos na Igreja Batista, tradicional. E aí ficamos lá, ficamos tempo, aí depois o Nivaldo ainda participava, as crianças, a festinha, tudo. Mas depois começou o avivamento, aí começaram a chamar pastor, não sei quem que veio primeiro com o avivamento. Começaram, aí chamou o pastor de fora. Nós fomos avivados ali naquele lugar, com mensagens poderosas de Deus, de vários homens de Deus. Isto começou a chegar em Bauru, principalmente na primeira Igreja Batista de Bauru, onde um diácono chamado Aureliano Pereira de Souza trouxe para nós livros do pastor Enéas Tonini sobre batismo no Espírito Santo e começou a divulgar esta obra. Primeiramente, eu quero falar sobre um livro que apareceu lá, do Enéas Tonini, O Batismo do Espírito Santo. E aquele livro começou a despertar algumas pessoas da igreja. Daí o pastor Enéas Tonini, ele foi o fundador desse movimento que surgiu naquela época, o batismo do Espírito Santo. E começou a despertar o interesse em muitos irmãos. Logo se começou um movimento dentro da igreja para trazer pessoas afinadas que tivessem relação com este movimento. E foi convidado um pastor chamado Samuel Chagas, que foi batizado com o Espírito Santo, tinha dons espirituais, tinha carismas, e que levou a igreja a ser despertada para este movimento poderoso da ação do Espírito Santo. Eu batizei com o pastor Samuel Chagas. Ele falando em língua e eu ali assim, para deitar eu na água. E ele dando profecia para mim. É uma coisa muito linda demais.
muito linda demais. Mas o povão que estava assistindo lá não estava sabendo, né? Não estavam Porque o gostando. batistério tem a cortina, né? Aí quando eu desceu nas águas que levanta e fecha a cortina. Ele falou, irmã, pode saber que Deus vai te usar muito. E falou, Deus está contigo. E todo mundo gostou, todo mundo, quem estava pronto para receber o poder de Deus, ficou tudo contente, né? Porque o pastor veio. É uma pregação maravilhosa. Mas Samuel Chagas, pastor, logo iria sair da igreja, iria pastorear uma igreja em Niterói. Os adeptos, então, do avivamento, da obra do Espírito, acabaram ficando órfãos, mas começaram a buscar a Deus através de oração, eram muitas vigílias, semanas inteiras de oração, noites inteiras de oração, começando às 10 da noite, terminando às 6 da manhã. Experiências poderosas com dons espirituais, com conversões e com os milagres. E aí o fogo começou a descer, né? Aí nós começamos a andar. Nós começamos a ir para casa do boutique, começamos a passar a noite inteira lá, em oração, e o fogo descendo, a irmã Edith, o Eduardo, todos esses. E aí fomos para a casa da mãe do boutique também, que tinha muito culto lá, tinha culto lá, tinha vigília, Vigílias. né? E começava às 8 horas e acabava às 7 da manhã. Quando nós começamos essa busca do poder do Espírito, que nós descobrimos esta maravilhosa realidade, a gente procurava onde houvesse algum lugar para a gente estar orando, alguma casa mais retirada, alguma casa onde os irmãos, principalmente na casa da irmã Maria Butíquio, era mãe do irmão Butíquio. E a gente orava muito nesses lugares, e algumas casas mais retiradas que a gente passava noites orando. E a minha experiência foi, eu estava num grupo orando, numa casa da minha tia Geni, mãe da Eleni. Meu tio Elze estava numa igreja, trabalhando numa igreja chamada Luz do Mundo. E ia acontecer ali uma vigília. E nós estávamos ali. Aí chegou um irmão Luiz, não me lembro o sobrenome dele. Ele impôs as mãos sobre a minha cabeça. E nesse momento eu recebi o dom. E recebi dom de língua. Nunca tinha ouvido, nunca tinha passado por nenhuma experiência como o Edson estava falando. E Deus me batizou e eu fui visitada com o Espírito e recebi o dom de línguas. Dali para frente, nós passamos a trabalhar mais intensamente, né? Com maior autoridade. E foi assim que aconteceu. Meu batismo com o Espírito Santo foi antes da fundação, antecede a fundação da igreja. Nós costumávamos a orar e nós vínhamos de uma reunião de oração. Eu, a minha esposa e a dona Ruth. Nós estávamos na reunião de oração, ainda no salãozinho que tinha da primeira igreja ainda. Essa visão que nós tivemos. Aí viemos para casa, chegamos lá, é tudo a pé, né? Eu dispunha de um certo tempo para orar. Então, eu me dedicava todos os dias, principalmente às tardes, orando e lendo livros de avivamento e estudando a palavra. Eu orava, lia, estudava. Tudo questões de fé. E foi um tempo de busca, mas não foi pouca busca. Ia para as vigílias, ia para as reuniões, e eu desejoso de ser cheio do Espírito Santo. Até que uma noite, eu creio que devo ter ficado 1 ano nessa busca incessante. Uma noite eu, minha esposa, naquele tempo era namorada, não era nem noiva ainda, e a dona Ruth, paramos em frente ao portão e fomos rodeados por bolas de um esplendor, de uma cor que eu nunca vi na minha vida, nunca vi. Quando nós olhamos assim para o lado, lá não tinha uma casa, que agora tem, não tinha uma casa lá na esquina assim, porque minha casa é aqui no meio do quarteirão, quase no meio do quarteirão.
assim na esquina tinha uma casa, não tinha, tinha um terreninho lá, agora tem uma casa. Aí quando nós olhamos assim, o Edson, Vilma e eu, nós três, em vez de nós virar o portão para entrar, não sei o que Deus mesmo queria mostrar para nós, né? Nós olhamos lá, vimos aquela visão que vinha umas bolas assim, saía de lá de dentro daquele chão assim, vinha, passava para a casa de um de outro, vinha na minha casa e fazia assim, ó, por cima da minha casa e descia num terreninho que tinha assim perto de casa. E essas bolas, como que de fogo, como que brilhantes, elas nos rodearam. Eu olhava do lado que eu olhava, tinha uma fonte, explodia. Do lado que a Vilma olhava, outra fonte. Do lado que a nossa irmã Ruth olhava, outra fonte. E uma atrás da outra, uma porção. Uma atrás da outra. O Edson ficou até atemorizado. Eu fiquei, não podia nem falar, nem tremer. Aí nós vimos, acabou, uma porção mesmo. Não foi uma não, foi muita. Eu vi aquilo e tremi, porque eu sempre quis ver uma manifestação visível do poder de Deus. Mas quando nós temos uma visão assim, o temor toma conta do nosso coração. E aconteceu que quando nós entramos em casa, eu deixava a porta da cozinha, encostava com a cadeira, naquela época, né? Deixava com a cadeira. E tiramos a cadeira devagar, estava tudo dormindo já em casa. Nós viemos da oração, já era 10h30, 11 horas. Aí eu cheguei, fui joelhando, o Edson entrou assim, tinha uma mesa, uma salinha pobre que eu tinha assim. Ele virou assim e joelhou lá. Joelhou lá e a Vilma ajoelhou ali para dentro e eu joelhei aqui no degrau mesmo, que subia para a salinha ali. Da cozinha, o Edson começou a ser batizado com o Espírito Santo. Vamos orar. E eu profetizei. Aprendi que a profecia é pela fé. E naquele dia, eu fui cheio do Espírito Santo, fui batizado. Fizemos um tropeiro, fizemos barulho, oramos, cantamos. No dia seguinte, eu comecei a pensar, será que a experiência de ontem foi verdadeira? Será que o que eu vi, será que eu fui cheio do Espírito Santo? Sentei-me na cama. Logo fui levado a ler a tentação de Jesus e pensei, estou sendo tentado. Fui me ajoelhar para orar e comecei a orar. E tive uma experiência indescritível. Eu falava, orava e eu mesmo me ouvia. É como se eu estivesse num outro lugar da sala. Eu falava num canto e ouvia no outro canto. Era uma experiência inusitada para mim. Mas quando eu percebi, eu estava falando em línguas. Nunca convivi com ninguém pentecostal, nenhuma igreja. Sozinho ali eu estava falando em línguas. Mas eu era duro na queda. E fiz uma oração. Falei, Senhor, ainda quero uma prova, um teste. Eu quero pregar e quero ver almas se converterem. Naquela mesma semana, o pastor Cirilo Correia, pastor da primeira igreja batista de Baú, estávamos lá ainda, nos dividiu em grupos para pregar ao ar livre. E coube a mim o pior lugar naquela época. Era a esquina ali, aquela esquina do lado onde é Universal hoje. Ali tinha um relógio grande e quase não passava ninguém ali. Mas cada vez que eu falava o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, parava uma pessoa. Eu falava mais alguma coisa, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, parava outro. Conclusão. Fiz um apelo ali na praça. 7 pessoas se converteram no ar livre. Aí eu disse, Senhor, basta. Estou convencido de que esta obra é tua. Assim se deu o meu batismo no Espírito Santo. Daí a igreja tinha um andar em cima. Todas as terças-feiras nós fazíamos reunião de oração já lá.
Apesar de ser contrário a muita gente, a maioria do povo da primeira igreja batista era contrário. Dentro da Igreja Batista de Bauru também, como ela é conservadora, começou um movimento anti-avivamento, de pessoas não simpáticas a esta obra. Convenhamos, a bem da verdade, dizer que nesta época houve muita meninice no trato com os dons espirituais, na maneira de se portar e de agir, que acabaram por chocar ainda mais aqueles que tinham uma posição mais tradicional e mais conservadora. Logo começaram os atritos, tornando quase que inviável a convivência entre pessoas adeptas da renovação e pessoas alinhadas a um conservadorismo. Deste atrito resultou, primeiramente, na minha saída, eu fui o primeiro a sair, não saí com um grupo, escrevi uma carta me demitindo da igreja como membro e saí da igreja. Logo iriam sair mais pessoas, aproximadamente 40. E no ano de 1964, surgiu uma assembleia, que na época era chamada sessão. E ali então, todos aqueles que eram a favor do batismo do Espírito Santo foram excluídos. Inclusive eu fui excluído. Saiu às 15, porque tinha mais gente. Não sei o que virou, que na hora de sair, eu sei que nós saímos no corredor e fomos embora. Saímos dali, fomos para a igreja beriana, ainda naquela época ainda não era, mas trabalhamos ali durante algum tempo. Fomos para a segunda igreja da rua... Da Beriana, Da Beriana. segunda igreja. Por que nós fomos? Porque ficamos lá na igreja que o pastor estava querendo também essa bênção. E ele já estava nessa bênção, mas a igreja não. Acontece que nesta época, na Igreja Batista, naquela época, segunda Igreja Batista, que depois passou a ser chamada Igreja Batista Beriana, havia um pastor, João Miguel João, que era também simpatizante da obra de renovação. E ele convidou este grupo para ser membro da sua igreja, o que aconteceu. Aí nós ficamos nessa um pouco de tempo, logo eles começaram a implicar. Porque as pessoas glorificavam e eles estavam achando ruim. Aí arrumamos uma casa de outros irmãos e lá nós fazíamos culto, fazíamos vigília, fazia tudo lá. Depois que nós ficamos nessa casa, bastante tempo, noutra casa também do irmão Ludi, também que era bastante, a família grande, a casa grande. Aí nós ficamos lá fazendo trabalho, fazendo vigília, fazendo culto, convidava vizinhos. Mas naquele tempo a oposição ao avivamento era muito grande, a obra de renovação. Hoje a convivência é pacífica, até mesmo nas grandes esferas denominacionais. Ainda acontece rusgas dentro de algumas cidades, algumas igrejas, mas na área denominacional, nas cúpulas denominacionais, a convivência é pacífica, harmoniosa e até construtiva nesses tempos. Mas não era assim naqueles idos de 1964, 66, mais remotamente 58. Convém também destacar que passaram pela Igreja Batista, primeira Igreja Batista, pastores que também nos influenciaram. Conferências do pastor Enéas Tonini e conferências do pastor José Rego do Nascimento, pastor da Igreja Batista da Lagoinha naquela época. Mas a oposição
todos os níveis, a nível Brasil, a nível denominacional, era muito grande. E a Convenção Batista Brasileira, a tradicional, enviou uma comissão para a Igreja Batista Beriana, exigindo a nossa saída daquela igreja. Se o pastor quisesse nos apoiar, teria que sair junto conosco. Fomos convidados a sair dali e formamos a Igreja Batista Betel. Daquele pequeno grupo que saiu da primeira igreja, ele aumentou agora na igreja, com a Igreja Batista Beriana, elementos da igreja, antigamente segunda igreja batista de Bauru. E ao todo, então, 100 pessoas saíram da Igreja Batista e começaram, então, a se reunir e a formar a Igreja Batista Betel. Foi aí que se deu a formação da Igreja Batista Betel, com 100 pessoas, 100 membros. Daí saímos uma turma, alugamos um salão ali perto da delegacia e começamos a reunião ali. E naquela época era oração, o povo orava. Tinha culto nas casas todo dia. O povo ia orar. E teve muito batismo com o Espírito Santo naquela época. Nós orávamos tudo de joelho. Era um grupo muito abençoado, comprometido também, com suas dificuldades. Nós tínhamos programa de rádio, onde muitas vezes nós pregamos. Tínhamos culto ao ar livre, onde era a loja visual, hoje ali na esquina eram as Casas Pernambucanas. Ali era o nosso ponto de encontro, a gente descia daquele salão, na esquina de cima, onde foi alugado para as reuniões. E com tudo isso, nós crescemos ali. Depois, em 1966, nós casamos e fomos para Guararapes e ali tivemos uma outra etapa da nossa vida. Mas os anos que se seguiram, para ser honesto, são anos que eu gostaria de esquecer. Porque foram anos de muita meninice espiritual. Foram anos de infância dentro do avivamento. E foram anos até de decepção para mim, quando vi pessoas que se alinhavam a nós, mas não tinham os mesmos ideais que nós. E isto nós vemos até nos nossos dias. Pessoas que abraçam o avivamento, mas não são quebrantadas. Pessoas que abraçam o avivamento, mas não buscam a santidade. Pessoas que abraçam o avivamento, mas não buscam o poder do Espírito Santo. Então, naquele tempo havia muito disto que me decepcionava e me entristecia. E isto, como não poderia deixar de ser, começou a minar a vida da igreja. Começou a destruí-la. E a igreja foi pouco a pouco diminuindo e se esfacelando. Nesse período eu estava em Guararapes. E durante esse período que nós estivemos lá, foi um período que a igreja sofreu bastante, como já foi relatado pelo pastor, mas assim mesmo, ainda os irmãos adquiriram um terreno, vários irmãos trabalharam ali, fizeram campanhas para pagar e sofreram bastante para que a gente desfrutasse deste local onde a gente tem hoje a igreja, o nosso templo ali. Quando eu e minha esposa voltamos para Bauru, esta igreja que começou com 100 pessoas, estava uma igreja dividida. Parte se reunindo num salão na rua 7 de setembro,
com mais ou menos 15 pessoas. E as pessoas que estavam firmes neste salão eram os irmãos Guilhermino, eram o irmão José Ferreira, já falecido. Era também o irmão Pedro Chaves, que havia vindo de Valparaíso, que passou por um avivamento lá e que nós, junto com ele, vivenciamos avivamento em Valparaíso e em Araçatuba, grandes manifestações do poder de Deus naquele tempo. Praticamente a igreja estava reduzida a isto, Ibitinga. Com a nossa chegada, o pastor Antenor Lourenço nos procurou para que comandássemos a igreja, para que estivéssemos à frente da igreja, o que relutei em fazê-lo. Eu não queria trabalhar, já havia trabalhado em Guararapes com um pequeno grupo de 13 pessoas, e enfrentar uma nova realidade assim, com pessoas, uma igreja dividida, e poderíamos contar aí, entre os que ficaram realmente firmes ali naquele salão, 15 pessoas, depois foram agregados mais. Mesmo o irmão Antônio Budic, que era um membro fundador, estava agregado à igreja de Ibitinga, e não a esta igreja que permaneceu remanescente de 1964. Começamos aí a trabalhar, a lutar com dificuldades. Deus foi abençoando, e o primeiro desafio foi a construção do primeiro salão de cultos. Não havia nada praticamente, havia apenas um baldrame recém-começado. Tinha um irmão que faleceu agora há tempo, chamado Guilhermino. Ele era o instrutor principal ali. O Guilhermino era pedreiro, né? E até os meus meninos ajudavam a carregar, a tirar um pouco de terra, porque tinha muita terra. Eu fiz instalação elétrica de tudo ali. E eu trabalhei bastante. E fazia as coisas, nós íamos buscar lá café, pão, bolo em casa, às 3 horas, que eles estavam tirando aquelas terras, que deu muito trabalho, ele tinha muita terra alta, e os meninos ajudavam, tudo, e eu mandava café. Meu marido ajudou a fazer o forro da igreja, o meu marido e o outro que veio de Guararapes, não sei lá onde que veio. Fizeram o forro da igreja antiga, né? E ele fez de graça, não cobrava nada. E lá de casa era tudo quanto era coisa para cantina, tudo quanto era coisa para ganhar dinheiro, era de casa. Meu marido, que me comprava. Com dificuldades, eu creio que se transcorreu 2 anos. Nós construímos e inauguramos o salão, o pequeno salão da Igreja Batista Betel, onde convidamos para pregador o pastor Samuel Chagas, aquele que havia sido um dos artífices da promoção do avivamento entre nós. Ele veio, pregou, e com surpresa eu vi alguns membros notáveis, pessoas boas, como lembro-me do irmão Camilo, que da primeira igreja vieram assistir o nosso trabalho de inauguração. E eu me lembro de uma frase que esse irmão Camilo falou. Ele disse: aqui está uma obra de fé. E foi realmente uma obra de fé, porque o lugar escolhido era um lugar ruim. E depois tivemos grandes batalhas, onde tivemos que trabalhar mesmo fisicamente, suando, trabalhando. O local onde está o salão hoje, onde está a acomodação do templo, havia minas de águas, e vários trabalhos foram feitos para drenar esta água. Se fazia um dreno, pensava-se que estava solucionado, e logo se brotava água outra vez. Outro dreno, e novamente água. Outro dreno, e novamente água. Foi um trabalho de perseverança.
Compramos um terreno da esquina e compramos o terreno também do lado da casa do lado. Essa casa que os irmãos chamam de Casa Rosa. E aí foi nossa luta, nossa batalha. Mas sempre fomos pessoas de braços abertos. E uma das primeiras pessoas que nós acolhemos foi o pastor Manuel Messias, abandonado por sua igreja, desprezado, sem trabalho, sem ganho. Me lembro da primeira vez que eu fui em sua casa e a falecida irmã Marlene estava passando roupa quando eu o convidei para vir trabalhar conosco. Com ele também vieram nosso querido irmão João Ramos, nosso irmão Hilda. Foram os primeiros que abraçamos. Com saudades, nós lembramos deles, porque eles foram pessoas importantes na nossa vida e importantes na história da igreja. Outros vieram depois, que se agregaram a nós. Pessoas que saíram da igreja presbiteriana, pastor João Jair de Oliveira, que também abraçamos, que hoje tem a igreja ali na Esperança, Nova Esperança, na Nova Esperança, onde a igreja comprou e um terreno foi pago, o outro foi doado. 2 terrenos muito bons foram doados para aquela igreja, que também é uma igreja batista, que nós abraçamos irmãos, apoiamos e convertemos aquela igreja por necessidade em igreja autônoma. A conversão do pastor Cantarilha foi maravilhosa. A vinda da irmã Leni, a conversão da irmã Leni, a conversão da Rosângela, a conversão do Zé Maria, tudo isso deve ser destacado dentro desta história que é anterior mesmo à vinda do pastor Manuel Messias e que está atrelada aos primórdios da igreja. Grandes desafios a igreja enfrentou. Também abraçamos irmãos provenientes da igreja renovada. Hoje, nós somos uma família. Não há divisão nenhuma entre nós. No princípio, desconfianças. No princípio, dúvidas. Mas as dúvidas, as desconfianças, os desacertos e qualquer tipo de intolerância foram vencidas. E hoje somos uma família, somos uma igreja. Não gosto muito de olhar o passado. Eu gosto de olhar o presente. Porque a igreja de hoje não tem nada a ver com a igreja do passado. Ela mudou. Mudou sua forma de ser. Mudou sua cabeça. Tem uma personalidade própria. Uma personalidade diferente de 1964. Uma personalidade diferente de 1970. É uma família toda especial, linda, maravilhosa, uma promessa para gerações futuras. Eu estou muito feliz em dar esse testemunho que me alegra meu coração, de lembrança das coisas maravilhosas do Senhor, muitas outras, é muito, não dá para falar. Que esse tempo que nós tivemos nessa igreja, e hoje ela está lá viva, está em pé, graças a Deus. Os que estão lá, façam força para que ela fique em pé. Amém. Põe oração, põe gente que ore, põe gente que batiza com o Espírito Santo, que busca o poder de Deus. Eu sempre me emociono, né, quando eu lembro desse tempo tão bom, muito agradável, em que a gente saía sem vergonha, né, para o ar livre, pregava em qualquer lugar, ia de casa em casa. E é preciso buscar o poder mesmo do Espírito. Sem ele nós não temos essa recompensa que a gente poderia dizer. E eu penso muito nos jovens hoje, que
o mundanismo tomou muito o coração dos jovens, né? O amor, as coisas materiais, e precisa haver uma volta, uma busca pelo poder do Espírito, para que toda obra que foi realizada lá no passado, ela possa ser permanente hoje. Que os jovens possam se dedicar a Deus e saber que há sempre uma recompensa para aqueles que lançam a semente, para aqueles que buscam uma vida de santidade e de pureza. Que a nossa juventude, os nossos jovens, o nosso pessoal mesmo, da minha idade, ou os mais jovens, né, continuem buscando o Senhor, porque Ele tem poder para fazer, não só no passado, mas fazer agora, nos dias de hoje, o mesmo que Ele realizou no passado, mas precisa haver uma busca com maior intensidade do poder do Espírito de Deus. Viva a Igreja Batista Betel, que nunca é lá de fechar as portas, até a volta de Cristo.